Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Bom, o tema do Conversando com Kátia Hoffmann que eu escolhi foi educação. Acho um tema bem interessante. E eu sou Kátia Hoffmann, jornalista, escritora, e sempre que eu escolho um tema tem a ver com alguma coisa que eu assisti, que eu ouvi e que me dá um insight, como a gente diz atualmente, né? E dessa vez foi uma série que eu assisti recentemente e que me motivou a falar sobre educação, porque realmente eu acho que eu concordo plenamente com o que eu ouvi e que me inspirei. A série se passa numa Berlim de 1946, pós-guerra, uma cidade destruída, com pessoas que tinham outra formação, tendo que assumir funções completamente diferentes, como uma professora que se tornou a responsável pela delegacia de polícia. E em um determinado momento, ela recebe partituras inéditas, que nem tinham sido, portanto, tocadas ainda, né, executadas, e a pessoa que entrega diz que são muito valiosas e que o que ela faria se ela fosse vender aquelas partituras e no que ela usaria o dinheiro. E ela respondeu em escolas, né, porque escolas são o futuro, então a educação é o futuro. E eu concordo plenamente. Eu acho que a educação, ela realmente se transforma ao longo dos tempos. A gente saiu lá do beabá, do ABCD, a gente sai da cartilha para outras coisas, vai modernizando, mas o fundamental permanece, né? O fundamento da educação permanece. Outra coisa que me deu um estalo, assim, foi uma coisa bem engraçada, né? Eu adoro dança e estava vendo a Dança dos Famosos e no final da apresentação da Paula Oliveira do samba, né? E que era o samba que ela executou foi Como Será o Amanhã, né? E ela disse que no final da apresentação ela coloca a frase a educação é o amanhã, né? Será o amanhã. Então, tudo isso me motivou a falar sobre esse tema. Eu agora vou colocar esses vídeos maiores no YouTube, né? Porque eu acabava me aprofundando, porque eu me empolgava, queria colocar mais coisas, eu pesquisava, adoro fazer um quebra-cabeça, juntar um pouquinho de cada lado, e daí eu ia longe, né? Então eu vou ler alguns conceitos, eu vou ao longo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu vou ler algumas frases e espero que vocês gostem e recomendem para outras pessoas que possam refletir sobre essa questão. Então, eu vou começar nessa parte mais didática, digamos, né? Educação, uma definição, então, né? Ato ou processo de educar. Aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Então, além de conhecimentos técnicos, né, a importância da educação envolve a construção da cidadania, os questionamentos, né, o pensamento crítico. Eu acho isso extremamente importante. Agora também eu digo que eu sou uma curiosa e eu nunca gostei muito de estudar, eu gosto de aprender, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de saber, então eu agora, durante a pandemia me achei com a internet, comecei a procurar coisas para aprender, para me desenvolver e eu me inscrevi num curso agora recente com a Malala, deixa eu me lembrar, eram três pessoas assim, e eu não lembro agora bem do nome de todos. E eu fiquei, tem vários questionamentos sobre educação também, e essa coisa da transformação, né? Que tudo está se passando muito rapidamente e a gente tem que se adaptar a esses novos tempos. Então, assim, e essa coisa do aluno questionar, né? Porque agora, assim, é muito... O profissional, o estudante, de uma maneira geral, ele
dos primeiros anos escolares, ainda de uma maneira geral, é a educação mais tradicional, né? Mas numa universidade, por exemplo, e a gente tem que ser mais questionador mesmo, porque a gente está numa escolha de uma profissão, a gente, o professor ainda citou, né, que a gente não, Leandro Carnal, que a gente o aluno já chega ele pede o PDF porque ele não quer ficar anotando, ele não quer perder tempo anotando, ele quer questionar, discutir o assunto, então lê o conteúdo, ele lê depois, ou lê antes para se preparar. Ele quer vir com o professor para ter questionamentos, aprofundar essas questões e não só no que está ali prontinho para ser copiado e decorado, né? Vivemos, então, tempos de questionamentos. Eu acho muito bom isso, né? É claro que tudo tem limites, né? Tem que ter um respeito. Então, eu falando dessas coisas da educação, né? Eu acho assim, eu achei uma frase que eu achei bem interessante também, ó. Muito mais do que um caminho para conquistar bons empregos e salários mais altos, a busca pelo conhecimento é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Então, né, que bom que isso chegue cada vez mais para um maior número de pessoas, né? Eu estudei em escola pública, fiz basicamente toda a minha formação em escola pública. Eu fui na universidade, que eu cursei a faculdade de AFAMECOS da PUC, né? Mas, de uma maneira geral, eu fiz sempre toda a minha formação, desde lá na década de 70, eu fiz minha formação foi em escola pública e muito bom, era um conteúdo bom, tudo bem, não se encaixa muito nessa questão do questionamento aí, porque a gente recebia o básico dos fundamentos da educação e não esse outro lado de ser mais questionador, né? É bem mais controversa essa questão e eu não vou entrar em detalhes, porque eu estou falando da educação de uma maneira geral. E a gente tinha, então, uma boa formação e o ideal, então, mesmo seria que cada vez mais as pessoas sempre tivessem acesso à informação, né? E a educação, de uma maneira geral, sei assim, na época dos meus pais era muito difícil estudar, né? Meus avós, então, nem se fala. Então, sempre demorou para chegar até as pessoas, esse conhecimento de uma maneira geral. Então, assim, ó, eu quero valorizar muito essa profissão que eu admiro muito, que é de professor. Conheço vários da época antiga, conheço vários muito bons da época atual, que se dedicam intensamente, mesmo com falta de recursos, a lidar com alunos problemáticos, porque vêm de famílias com deficiências de todas as formas, não só econômicas, mas a questão da afinidade, então eu acho assim, eu admiro demais, porque o educador sofre também, né? E então hoje também tem um papel assim, que se inverteu muito, porque em determinadas escolas os pais esperam que os professores eduquem os seus filhos, só que não é essa a função do professor. O professor está ali para ensinar, não para educar no sentido de colocar como vai ser a vida dessa pessoa, os ensinamentos. Ela está ali para ensinar o conhecimento mesmo, né? Dividir o que ela sempre aprendeu da melhor maneira possível, seja no tempo do quadro negro, né? O quadro verde, ou seja, ou depois ele passou para ser branco, né? E hoje parece que a gente nem precisa mais de um quadro, né? Parece que tudo vem com os PDFs e pode ser tudo feito com a projeção no meu tempo era a projeção ainda de slides, né? Agora tu já coloca direto a apresentação de PowerPoint, mas por isso que eu digo, tudo bem, a modernidade é importante, mas a gente tem que manter determinados princípios, né? Tem também, agora cresceu muito essa questão do online, né? Com a pandemia, o futuro chegou mais cedo, de certa forma, né? Essas profissões todas, o trabalho remoto, era uma coisa que se esperava mais para um futuro mesmo que recente, só que acelerou tudo.
A gente teve que se adaptar, né? Alunos e professores ficaram distantes dessa troca física mais próxima, né? Aquela coisa de, tô em dúvida, já pergunta na sala de aula. Os pais tiveram que se tornar, eu volto essa questão dos pais, né? Os pais tiveram que se tornar mais presentes. Muitos não estavam preparados para isso, porque realmente não é fácil. Então, o professor é que fazia tudo isso, né? Cuidava, eles só tinham que controlar para ver se depois o filho tinha feito a lição, como é que estavam os estudos, assim, dar uma controlada. Mas era tudo feito na escola. E depois, agora, os alunos tinham que fazer tudo em casa. Ficaram muito tempo sem esse relacionamento, né? Foi bem difícil para muitos. Alguns começaram na escola um mês, né? A pandemia já ali na metade de março, nem chegou um mês e já foram para casa, né? O primeiro contato que eles tinham, aquela coisa do uniforme, de encontrar coleguinhas, tudo foi por água abaixo, né? Então todo mundo teve que se adaptar a isso. E também na educação à distância, que antes era basicamente alguns cursos, pós-graduação, essas coisas assim, universidade, e no fim se tornou tudo educação à distância, né? E eu acho muito complexo, acho bem complexo e acho difícil, bem difícil, não ter essa troca mesmo com todo mundo monitorando ali de perto, mas eu acho bem, bem complicado. A questão de produzir conteúdo para a internet, né? Eu agora acabei me achando nisso aí, porque eu gosto muito de pesquisar, eu gosto de dar esse recado para as pessoas, de trocar ideias. Então, eu gosto de levar conhecimento, é o meu lado jornalístico, né? Não adianta, não para isso. Então, eu acabei indo para a internet mesmo, fui descobrindo coisas, acabei fazendo várias aulas, então eu me achei em várias coisas, acabei me adaptando um pouco, ainda tenho muito para aprender, né? Mas acabei me adaptando um pouco a essa questão do online, né? E eu não me considero ainda infoprodutora, porque eu estou começando ainda, né? Mas esses profissionais se tornaram muito importantes, porque muita gente foi buscar conhecimento nessas áreas. Então, aquilo que eles davam presencial era mínimo em relação ao que eles estão trabalhando agora com infoproduto, né? Com e-books, com cursos e na preparação de pessoas para fazerem esses produtos também, né? Então, são novos tempos, o futuro realmente chegou mais cedo, né? E assim vai, né? Eu tô dizendo, eu vim pro YouTube porque eu acabo me aprofundando e eu nem li frases ainda, né? Eu vou ler algumas aqui e depois eu coloco em texto, né? Eu tenho tantas frases, mas eu vou escolher algumas aqui. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Augusto Cury. Tá? E eu tenho outra aqui. Educar a mente sem educar o coração não é educação. Aristóteles. Tá? E várias do Paulo Freire. E, assim, sempre foi uma bandeira de revolucionários, né? E, então, eu vou colocar depois, quando eu colocar o texto, eu coloco algumas, eu sempre coloco lá na animação, vou colocar mais um pouco. Mas eu quero encerrar com o que seria de direito e não é, né? A gente sabe que as leis estão aí, mas elas nem sempre são cumpridas. Muitas vezes as pessoas, justamente por não terem sido educadas para questionar, né? Elas não sabem desses direitos. E então eu vou fechar com o que diz a Constituição. Constituição brasileira, no artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
quem sabe, né, estamos evoluindo, aí esse futuro tão tecnológico, as leis também passem a funcionar. Então, esse foi o nosso tema. Educação, algo que me chama muita atenção, que eu gosto muito. E então eu dividi com vocês, fiz um pouquinho maior aqui, porque eu vim para o YouTube, então eu vou fazer um pequenininho lá para as redes sociais, para o Instagram. E espero que vocês gostem e que passem para as pessoas e continuem me acompanhando. Um beijo, até breve.